Urgente. A arma milagrosa ucraniana já atinge o interior da Rússia. Aconteceu o que o Kremlin temia dizer em voz alta. Os russos viram a passagem deste míssil com os próprios olhos. Superalvo na Rússia, apagado com apenas um ataque. Sensação. Começou o que os quartéis generais escondiam. Aquela grandiosa contraofensiva da Ucrânia. A operação no sul oficialmente lançada. Mas onde será o golpe principal? Ucrânia preparou uma surpresa inesperada para os russos. A cadeira de Trump está a desfazer-se em pedaços. O presidente dos Estados Unidos perde o controle do poder neste momento. Trump foi derrotado em pleno tribunal. O principal decreto de Donald foi simplesmente anulado. A Casa Branca está paralisada. Tudo isto a seguir na nossa edição. Ponto crítico. Ninguém esperava por isto. A arma secreta ucraniana já está no interior da Rússia. Um inferno atingiu as cidades russas. Mísseis ucranianos chegaram impiedosamente onde Putin menos esperava. Residentes em pânico perceberam. A guerra de Putin voltou como um bumerangue para suas casas. Todos os detalhes na reportagem. Promessa de Zelensky em ação. A Rússia começa a arder como nunca. A Rússia compreende: se houver 600 drones e mísseis, sentirá esta guerra como nós a sentimos. Eles vão senti-la nas suas próprias casas. E uma das primeiras a sentir a nova guerra foi a Chuvashia. Lá, a fábrica VNIR Progress foi atingida. Atacaram a empresa com o FP-5 Flamingo. Para atingir o alvo, o míssil percorreu mais de 900 quilômetros. Isso é realmente brutal. A empresa VNIR Progress é um dos principais fabricantes de equipamento de navegação para armas russas, incluindo receptores de navegação por satélite e antenas do tipo Cometa, usadas em Shaheds, mísseis Kalibr, Iskander-M e bombas aéreas. E a julgar pelas fotos após o ataque, a fábrica será forçada a parar o seu trabalho. A restauração é esperada aproximadamente nunca. Por favor, faz o retorno. Samara também recebeu as explosões. Drones já voaram até lá para uma visita. Mas o resultado é o mesmo: fábricas russas em chamas. O alvo dos drones foi a refinaria de Kuibychev. A fábrica é uma das maiores empresas de refinação de petróleo do grupo de Samara na Rússia, com uma capacidade de processamento de cerca de 3,7 milhões de toneladas de petróleo. Mas isso não é tudo. 2 objetos de infraestrutura petrolífera na região de Vladimir também foram atingidos. Trata-se das estações de Vitorovo e Lobkovo. São precisamente estes ataques que os moscovitas mais sentirão. Após as explosões na região de Vladimir, o combustível em Moscovo e arredores tornar-se-á um prazer menos acessível. Tudo porque Vitorovo e Lobkovo são rotas importantes de abastecimento de combustível para a capital russa. Mas quem realmente deveria passar para o transporte de 2 rodas com pedais são os ocupantes na Crimeia. Para eles não há boas notícias. A ponte de Chongar foi destruída. As autoridades russas tentam silenciar a situação na Crimeia temporariamente ocupada. E isso significa que os invasores russos perderam oficialmente a rota mais curta para a península. Afinal, a ponte de Chongar era a rota mais curta e conveniente entre a Crimeia ocupada e a parte continental da Ucrânia. Foi por ela que as tropas russas transferiram equipamentos e munições da península para a direção sul do fronte. Existem rotas alternativas. É possível passar por Armiansk e Perekop, mas são mais longas e menos convenientes do ponto de vista logístico. E os defensores ucranianos atacaram uma das pontes de Henichesk para a flecha de Arabat. Isso foi relatado pelo traidor Saldo. De manhã cedo, segundo informações preliminares, o inimigo tentou lançar um ataque com mísseis contra uma das pontes de Henichesk para a flecha de Arabat. Serviços especializados estão trabalhando no local. O tráfego está temporariamente bloqueado. As circunstâncias estão sendo esclarecidas. Outro alvo das unidades ucranianas foi o porto de Mariupol. O lendário Azov, em particular, atuou contra os ocupantes lá. Como resultado do ataque, a infraestrutura principal do porto comercial de Mariupol foi destruída. Subestações elétricas, equipamentos de radar, infraestrutura de reparo, torre de controle e tanques de combustível e lubrificantes. Um alvo separado foi o cargueiro Lady Augusta. Ele faz parte da chamada Frota Fantasma da Rússia e está sob sanções.
Esta não foi a única perda de navio dos russos na noite de quarta-feira. Também foi atingido o petroleiro da frota fantasma russa West Horizon nas águas do Mar Negro. Os defensores ucranianos observaram que o navio teve danos confirmados no sistema de propulsão e leme. Neste momento, ocorre uma verdadeira reviravolta histórica que está fazendo o Kremlin estremecer agora mesmo. Chegou a hora do acerto de contas. A operação militar da Ucrânia começou, a armadilha se fechou. Crimeia e não só. A ordem secreta foi acionada, onde as forças armadas da Ucrânia darão seu golpe principal. Olhem só. Até recentemente na Rússia, falava-se de um colapso iminente da defesa ucraniana, mas agora surgem cada vez mais sinais de que a situação não está a seguir o roteiro do Kremlin. Ninguém tem uma visão de como transformar a atual guerra de posições em uma marcha vitoriosa. A contraofensiva e a forma como costumávamos vê-la estão mudando. Enquanto o exército russo tenta avançar, as forças armadas da Ucrânia destroem metodicamente a logística do inimigo. Ataques às retaguardas operacionais das tropas de ocupação criam as condições para mudar a situação diretamente na linha de contato de combate. A impossibilidade de realizar a rotação de pessoal, o fornecimento de munições, o fornecimento de combustíveis e lubrificantes, a evacuação de feridos criam as condições para retardar o avanço dos ocupantes russos e, consequentemente, para ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia em certas áreas da frente. Uma das direções mais reveladoras foi o sul. Após a destruição da ponte de Chonhar, uma rota fundamental que liga a Crimeia ao continente, a logística das tropas russas ali foi interrompida e agora eles têm que reorganizar o abastecimento e procurar rotas alternativas. Praticamente não há possibilidade de movimentação de pessoal, equipamento pesado ou veículos de passageiros, assim como não há possibilidade de realizar reparos. Os ocupantes admitem que a ponte está sob constante ataque de fogo das forças de defesa da Ucrânia e, consequentemente, os ocupantes são forçados a desviar o principal fluxo de carga. E é isso que cria as condições para o bloqueio, e, consequentemente, dos territórios ocupados da região de Kherson. E em condições de escassez de recursos, mesmo algumas horas extras de viagem podem afetar seriamente a situação na frente. A dificuldade de fornecer munições, alimentos, água e medicamentos criou as condições em que os ocupantes foram forçados a abandonar as posições ocupadas. Mas os problemas dos russos não param por aí. No cordão de Kimborn, segundo analistas, as tropas russas estão tendo dificuldades de abastecimento devido aos constantes ataques de drones, e isso está causando a sua fuga. Ou ainda não. Foi precisamente o controlo de fogo sobre os locais de retaguarda das tropas de ocupação que criou as condições em que mesmo a permanência das tropas de ocupação no cordão de Kimborn praticamente perde o seu sentido. A falta de alimentos, água e medicamentos cria condições em que os ocupantes são forçados a tomar as chamadas medidas de emergência, ou seja, a possibilidade de abandonar territórios anteriormente ocupados. Na guerra moderna, são precisamente os drones que se tornam um dos principais instrumentos de pressão sobre a Rússia. A Rússia compreende que se houver 600 drones e mísseis por dia, eles sentirão esta guerra da mesma forma que nós a sentimos. E então surge a pergunta: não serão os ataques à logística já a própria contraofensiva? Não no sentido clássico, com tanques e linhas de frente, mas numa nova forma, em que o território começa de fato a ser perdido porque é impossível abastecê-lo e mantê-lo adequadamente. Grosso modo, o comando russo, ao tentar salvar a situação e evitar perdas de pessoal, no momento em que as munições não são entregues, a possibilidade de uma fase ativa de hostilidades é reduzida praticamente a zero. Toma a decisão de retirar as suas unidades. Ou seja, é o que observamos no momento da desocupação de Kherson. Os ataques à logística tornam-se mais precisos e regulares. A Ucrânia ataca cada vez mais fundo na retaguarda, destruindo o sistema que sustenta as posições russas. Nesta lógica, a contraofensiva já é uma pressão constante, e não uma operação isolada.
Para as forças russas, isso significa uma coisa: manter as posições torna-se cada vez mais difícil. Cada vez mais perdem a estabilidade não por causa de ataques, mas por falhas no abastecimento. O dia do juízo final para Trump. Um escândalo histórico grandioso em direto, uma derrota esmagadora no tribunal. O poder do presidente estremeceu com uma força sem precedentes. No Salão Oval começou um pânico generalizado. O decreto mais importante de Trump foi simplesmente anulado. Vejam como Washington mergulha no caos e como o cargo de Trump está em risco. Juiz dos Estados Unidos contra Donald Trump. O Tribunal Distrital de Massachusetts bloqueou as taxas de $100 mil impostas por Trump às empresas por vistos de estudantes estrangeiros. Trata-se dos chamados vistos H-1B. O programa de vistos H-1B foi criado na sua forma atual em 1990 e destinava-se a permitir que empresas e organizações contratassem trabalhadores estrangeiros para cargos especializados e altamente qualificados. A nível nacional, o número de trabalhadores com visto H-1B está limitado a 85 mil por ano, com 20 mil vagas reservadas para especialistas com graus acadêmicos. No entanto, esta restrição não se aplica a instituições de ensino superior e organizações de investigação sem fins lucrativos. Neste programa, o empresário Trump, ao tornar-se presidente pela segunda vez, viu muitos abusos, dizendo que os estrangeiros tiram o trabalho aos americanos. E o Donald decidiu resolver o problema de forma simples, aumentar a taxa de $215 para 100 mil. Aliás, esta iniciativa presidencial foi o primeiro pomo de discórdia entre Trump e o seu adorado Elon Musk. E agora um juiz federal decidiu. A taxa aumentada dezenas de vezes por Donald não só não enriqueceu o orçamento, como, pelo contrário, prejudicou-o. Os empregadores não conseguiram preencher o pessoal de instituições públicas, como hospitais e escolas. O 47º presidente dos Estados Unidos não gostou da decisão. Estes juízes federais estão, na verdade, a complicar-nos a vida. O que está a acontecer no sistema judicial é simplesmente uma loucura. Eles complicam-nos a vida e não deviam fazê-lo. Eles estão a prejudicar muito o nosso país. O segundo mandato presidencial de Donald Trump afeta o bem-estar dos eleitores e, consequentemente, a popularidade do presidente. Além disso, o impulsivo Donald envolve-se constantemente em escândalos. Por exemplo, recentemente, o chefe de Estado insultou uma jornalista e abandonou uma entrevista. Ele não gostou das observações dela de que nunca fundamentou com factos as suas afirmações sobre a campanha eleitoral de 2020. Já lhe dei tempo suficiente. Você devia consertar sua imprensa. Porque sabe de uma coisa? Um país nunca será grande com uma imprensa desonesta. Vamos. Escute, viajamos todo o caminho até Wisconsin. Tentando se aproximar do povo, Donald Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ver a final da NBA em Nova York. Mas os torcedores, presos com ingressos em engarrafamentos e filas, não apreciaram esse gesto de Trump. Ele foi simplesmente vaiado. Na verdade, Donald viu essas vaias dos torcedores como um sinal de admiração. Mas o que é mais revelador é que membros do próprio partido estão contra o seu líder. Cada vez mais, republicanos, tentando manter seus próprios índices, votam contra a política do partido. Pela primeira vez, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução limitando o poder do presidente. Vários republicanos também votaram a favor desta decisão. Tudo isso às vésperas das eleições de meio de mandato que se aproximam. Segundo informações não oficiais, o presidente está muito preocupado com estas eleições, principalmente porque não quer enfrentar novamente um processo de impeachment. Se os democratas controlarem a Câmara, mesmo sem o Senado, bastará para bloquear iniciativas legislativas. Além disso, a Câmara poderá realizar a chamada supervisão, investigando as atividades da gestão Trump. Mas tudo isso é para um futuro próximo. Por enquanto, Donald Trump está ocupado com questões mais interessantes, a preparação da celebração do seu 80º aniversário, que será no dia 14 de junho. Para preparar a festa, o vovô criou um conselho de coordenação, que recebeu verba considerável do orçamento federal. Colapso dos serviços secretos russos. General de Putin sofre atentado perto de Moscou. Kremlin esconde nome. Mas houve um vazamento terrível de Moscou. A caça ao general está a todo vapor. Esta explosão causou choque e caos no Kremlin. A armadilha se fechou para os ocupantes. Quem foi a próxima vítima da limpeza secreta? Por que começou o pânico no Ministério da Defesa russo? Assista. Manhã de 9 de junho. Rússia, arredores de Moscou. Bairro de Aviadores, Rua Koldunova. De repente, houve-se uma explosão.
Logo, as redes sociais dirão que em Balashikha, perto de Moscou, às 5h30, um BMW X3 explodiu perto de um prédio. Esta área é conhecida por ser o lar de muitos militares e oficiais russos. Mais tarde, canais do Telegram dirão que o falecido era um tenente-general e que tinha 62 anos. Para as autoridades russas, as explosões regulares de generais russos parecem algo não muito aceitável e nada bom. Ainda mais porque é um sinal direto aos generais russos de que, se algo ocorrer, ninguém irá realmente protegê-los. Ou seja, vocês dão as ordens criminosas, cometem crimes de guerra, mas se algo ocorrer, não vamos protegê-los, pois temos nossos problemas. E provavelmente este é um sinal claro dos serviços secretos ucranianos de que nada foi esquecido e ninguém foi esquecido. Todos serão punidos. Mesmo que, por exemplo, a justiça não consiga alcançar alguém, os explosivos conseguem alcançar com muito mais facilidade. As autoridades russas recusaram-se pela primeira vez a revelar a identidade de um oficial de alta patente do Ministério da Defesa morto num atentado. Antes disso, os nomes das vítimas de alto escalão de atentados tornavam-se conhecidos no mesmo dia. Ao mesmo tempo, a principal versão não oficial é que o motorista atingido era o coronel Damir Davidov, que chefiava o Departamento de Fornecimento de Mísseis e Munições de Artilharia do Grau do Ministério da Defesa da Federação Russa. De acordo com fugas de informação, ele vivia perto do local da explosão. Segundo a imprensa, Davidov está diretamente envolvido na organização da invasão russa da Ucrânia. Alegadamente, ele era responsável pela logística e pelo abastecimento do exército com mísseis e munições, usados para bombardear cidades ucranianas. Como escreve o canal de Telegram Agência de Notícias, a explosão em Balashikha pode ser o quarto atentado bem-sucedido contra um tenente-general. O assassinato não pôde ser evitado pelas medidas de segurança reforçadas tomadas pelo FSB após o último atentado. Antes disso, 3 tenentes-generais morreram na retaguarda russa. Em dezembro de 2024, em Moscovo, uma bomba presa a uma trotinete matou o chefe das tropas de defesa química, biológica e nuclear, o tenente-general Igor Kirillov. Em abril de 2025, na sequência da explosão de um carro em Balashikha, morreu o vice-chefe da direção operacional principal do Estado-Maior, o tenente-general Yaroslav Moskalev. E em dezembro de 2025, em Moscovo, num parque de estacionamento perto de casa, morreu o chefe do Departamento de Treino Operacional das Forças Armadas da Rússia, o tenente-general Fanil Sarvarov. E em publicações que saíram recentemente na imprensa ocidental e que estão ligadas em particular à crescente paranoia de Putin, nota-se um aumento das contradições entre os serviços secretos e o exército. Em particular, alegadamente durante uma das reuniões com Putin, generais russos e, em particular, Gerasimov, levantaram a questão de que, estão a explodir generais e o FSB não faz nada quanto a isso e não quer, na verdade, proteger os representantes do alto comando russo. Claramente, uma situação de conflito entre o FSB e o exército, pois, por um lado, claro, o FSB tem uma posição privilegiada com Putin, que é ele próprio um ex-agente, mas, por outro lado, sem o exército é impossível avançar. E, consequentemente, tudo isto pode gerar insatisfação por parte dos generais com a situação e, na verdade, abalar o regime por dentro, miná-lo. Simplesmente porque todos os generais verão, e de uma forma ou de outra, se associarão àqueles que, na verdade, os serviços secretos ucranianos liquidaram. As autoridades russas querem esconder esta informação ao máximo? Simplesmente porque, potencialmente, isto cria problemas muito grandes para eles. Putin foi expulso do Cáucaso. Uma catástrofe geopolítica para Moscou está acontecendo agora mesmo. Putin perdeu oficial e irrevogavelmente o controle sobre o Cáucaso. A Armênia fez uma guinada histórica e brusca em direção ao Ocidente. O primeiro-ministro Nikol Pashinyan destruiu completamente o jogo de anos do Kremlin. O que isso significa para a Rússia? Veja agora mesmo. O Kremlin perdeu mais um, como ele acreditava, de seus aliados. As eleições na Armênia deixaram claro para Putin que o Cáucaso lhe deu as costas em favor de uma aproximação com o Ocidente. E os partidos pró-russos não obtiveram a tão desejada maioria nas últimas eleições parlamentares no país. O povo da Armênia, apesar da forte pressão da Rússia, escolheu um futuro europeu. E isso é bom. E claro, tentaremos ajudá-los o máximo possível, inclusive em suas futuras reformas. E a pressão do Kremlin, deve-se admitir, foi colossal.
A propaganda russa, por ordem superior, ameaçou abertamente os arménios com uma invasão militar se trocassem a amizade com o ditador sanguinário por um futuro brilhante com a Europa. A perda da Arménia, isso é um problema gigantesco. Problemas na nossa Ásia, Ásia Central, como a chamam, isso pode ser um problema gigantesco para nós. E devemos formular de forma muito clara nossos objetivos e tarefas. Temos que explicar, os jogos acabaram. Não importa o direito internacional e a ordem internacional. Se para nossa segurança nacional foi necessário iniciar a operação militar especial no território da Ucrânia, por que, pelas mesmas razões, não podemos iniciar operações militares especiais em outros pontos da nossa zona de influência? Mas, na realidade, o Kremlin simplesmente não tem e não terá recursos para abrir uma segunda frente. Na Ucrânia, eles sofrem uma derrota após a outra. Portanto, uma invasão militar está descartada. Em vez disso, Putin ordenou o envio para Yerevan de uma chamada tropa pró-russa, pagando a viagem dos eleitores armênios à pátria histórica para votarem nos candidatos do Kremlin. O que, deve-se admitir, funcionou bem, embora, felizmente, não tenha mudado o rumo das eleições. A vitória de Pashinyan significa que a política que existia continuará. Mas, claro, há motivos para preocupação, porque, bem, na verdade, as forças pró-russas conseguiram juntas obter, perto de 50%. Sim, isso lembra um pouco o referendo na Moldávia, quando houve, se bem se lembram, lá também houve em inglês chamam de narrow victory, ou seja, em português, talvez, uma vitória com uma margem pequena. E isso, claro, dará a Moscou falsas esperanças, ao que me parece, de que se pode pressionar um pouco mais, talvez mais algumas notícias falsas, talvez enviar mais um pouco de dinheiro, talvez mandar mais alguns consultores políticos, e assim será possível mudar o rumo da luta. Moscou, segundo especialistas, tentou influenciar a votação de todas as formas, usando alavancas econômicas. A fatia russa no comércio da Armênia é de 36%. Moscou é ao mesmo tempo o maior exportador e importador do país. A preços muito abaixo do mercado, a Rússia fornece com descontos farinha, grãos, adubo, diesel, gasolina e gás natural. O Kremlin sugeriu várias vezes: se seus candidatos forem minoria no parlamento, a festa vai acabar. Assim, muitos armênios votaram em partidos pró-Rússia por medo da fome e de uma possível escassez. Ainda assim, boa parte dos votos da oposição pró-Rússia, eu acho sim, é a minha opinião, veio de subornos eleitorais, sim, de pessoas vindas da Rússia, sim, cidadãos armênios que moram lá, que, vieram por alguns dias, votaram e depois foram embora. Mas nem isso ajudou o Kremlin a manter a Armênia em sua zona de influência. Mesmo com medo da falta de comida e combustível, o povo escolheu o caminho pró-europeu. Se a Rússia usar totalmente um instrumento econômico, a economia da Armênia terá desafios sérios, aos quais não poderá responder nem com a ajuda da União Europeia. Porque a ajuda prestada agora, obviamente, não será suficiente no caso de um conjunto de ferramentas mais amplo. Mas o diabo não é tão feio quanto o pintam, concordam os analistas. A Rússia não dá à Armênia nem 1 milímetro a mais do que recebe. A Rússia vive ameaçando que, vamos expulsar vocês da União Econômica Eurasiática. Só que em Moscou esquecem que, na verdade, a Armênia nunca buscou a União Econômica Eurasiática e foi arrastada para lá à força há uns 10 anos, quando ia assinar o acordo de associação com a União Europeia. Então, os gritos do Kremlin e as mágoas sobre a Armênia ir para a Europa continuarão sendo só mágoas. Na real, Putin não tem nada contra Pashinyan, nem como assustar a Armênia. Restam só os propagandistas de Moscou, provando com espuma na boca aos seus espectadores alienados que a Rússia toma Yerevan em 3 dias. Incrível, né? Com enormes diásporas armênia e azeri na Rússia, fomos mandados para aquele lugar justamente nesses países. Choque! Um golpe secreto das forças ucranianas varreu o exército russo sem alarde, sem anúncios, mas com força total. O pesadelo do Kremlin começa. Os ucranianos iniciaram uma contraofensiva que fez todos os comandos silenciarem em pânico. A Ucrânia pressiona em toda a linha de frente, a desocupação é inevitável. Veja todos os detalhes explosivos na reportagem a seguir.
Em maio, as forças ucranianas libertaram mais de 100 quilômetros quadrados de terra. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, informou isso nas redes sociais. Estrategistas militares consideram maio e junho os meses mais favoráveis para operações ofensivas. Mas, como mostram os dados, a campanha ofensiva de primavera-verão do Kremlin fracassou. Além disso, as Forças Armadas ucranianas começaram a recuperar gradualmente o território ucraniano. Como resultado das ações ativas em maio, a proporção entre territórios libertados e perdidos é de quase 100 km² a nosso favor. No total, desde o início do ano, mais de 600 km² de terra ucraniana foram libertados. Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Uma das principais razões para esse sucesso dos soldados ucranianos são os ataques sistemáticos a depósitos e à logística militar do exército russo. Os ataques profundos ucranianos aterrorizam sistematicamente o exército da Federação Russa, tanto em territórios ocupados quanto na retaguarda profunda. Se surgirem relatos de que outro depósito de munição ou, sei lá, algum objeto militar ou empresa militar explodiu na Rússia, isso não é um evento. O evento seria se, durante a noite, nada desse tipo acontecesse. Isso sim seria um evento que exigiria, algum tipo de explicação. É possível que na Ucrânia estejam realmente acumulando de forma contínua drones para, então, realizar algum tipo de ataque massivo, ou talvez até mesmo um ataque em massa, dependendo da situação. O comandante em chefe das Forças Armadas destacou que no mês de maio o exército russo sofreu grandes perdas tanto em pessoal quanto em equipamentos técnicos e materiais. Na prática, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram retomar a iniciativa militar em suas mãos. Durante o mês, nossas tropas realizaram milhares de ataques eficazes contra alvos militares do inimigo. As unidades de sistemas de drones atingiram mais de 88 mil alvos e, segundo cálculos do Comando das Forças de Sistemas de Drones, neutralizaram mais de 30.500 militares russos. E os meios Front e Middle continuaram a destruir sistematicamente quartéis generais e arsenais russos. Com os meios Deep Strike, 111 alvos inimigos do complexo industrial militar, energia e infraestrutura de combustível que servem ao exército da Rússia foram atingidos no mês. O dano econômico direto e indireto causado ao inimigo como resultado das operações Deep Strike em maio totalizou cerca de 1 bilhão e 58 milhões de dólares. Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. As Forças Armadas da Ucrânia tentam cortar o fornecimento de combustível e munição para as partes ocupadas das regiões de Kherson e Zaporizhia, bem como para a península da Crimeia. Nestas regiões, a entrega de provisões e outros itens essenciais para as tropas de ocupação está se tornando praticamente impossível. O bloqueio rodoviário da Crimeia, o bloqueio de transporte da Crimeia está se fechando cada vez mais e parece que já está adquirindo consequências muito sérias, está tendo consequências muito graves. Tais ações do exército ucraniano podem indicar uma possível preparação para uma contraofensiva e a libertação das regiões de Zaporizhia e Kherson. Ou querem forçar o exército russo a simplesmente deixar os territórios ocupados, como aconteceu em Kherson, quando o Kremlin percebeu que não tinha com o que lutar e simplesmente fugiu. Eis o que as fontes oficiais russas relatam sobre a situação na parte ocupada das regiões de Kherson e Zaporizhia. O inimigo exerce controle de fogo sobre as rodovias R-280 Novorossiya, a rota automobilística do norte, e a A-291 Tavrida, atingindo sistematicamente o transporte rodoviário que realiza o transporte de recursos materiais no interesse de formações e unidades militares da República da Crimeia e das regiões de Zaporizhia e Kherson. Com o objetivo de garantir o transporte seguro e oportuno de recursos materiais, evitar perdas irreversíveis de pessoal e de transporte rodoviário, bem como cumprir os requisitos da ordem de combate do agrupamento de forças Vostok de 6 de junho de 2026, o comandante da formação ordenou.
em 7 de junho de 2026, até que instruções especiais sejam recebidas, proibir o uso das rodovias A91 Tavrida e R280 Novorossia para o transporte de recursos materiais. O transporte de recursos materiais, no interesse de formações e unidades militares, deve ser realizado pelas rotas de reserva existentes, bem como, se possível, por rotas de desvio e contornos. Mais 100 quilômetros quadrados no mês de maio não é o maior indicador, mas talvez seja o início de uma desocupação em larga escala das terras ucranianas. Se os danos econômicos e militares que as forças armadas da Ucrânia causam ao Kremlin continuarem a crescer, não restará nada a Putin a não ser recuar e negociar. Por hoje é só. E para mais notícias quentes do front, não perca a nossa próxima edição.